Olá, sejam bem-vindos a mais um Opina Gabriel. Eu como citei brevemente a doutrinação cultural nas escolas na minha última explicação, hoje vou falar sobre o filósofo Antônio Gramsci, que foi um filósofo marxista italiano. Ele defendia que a tão sonhada revolução comunista não se daria através das armas, mas sim através da doutrinação cultural nas escolas. Ele percebeu que uma população não doutrinada jamais aceitaria pacificamente o começo de um infame governo comunista. Então ele traçou uma nova estratégia: educar as gerações vindouras com a visão distorcida da história, política e economia. E como escreveu George Orwell em um dos seus outros livros, 1984, que brevemente eu falarei dele também, em certo trecho do livro está escrito assim, quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Isso é, se você tem o controle das instituições que falam da história, então você vai conseguir fazer com que as pessoas tenham um olhar diferente do futuro, porque o seu ponto de referência é sempre a traseira, mas olhando sempre para frente. Se a esquerda controla a nossa história, ela também controla nosso futuro. E as novas gerações se formarão com a mentalidade revolucionária. Porque eles percebeu que se a pessoa já não tem desde a sua formação o ideal revolucionário, muito dificilmente através das armas ela teria esse ideal. Deixe-me explicar melhor. Antônio Gramsci, ele defendia que a revolução seria cultural. Isso é, tem a ver com a dominação de todas as instituições, mídia, universidades, escolas, judiciário, executivo e legislativo. Só aí, com todo o aparato estatal e privado completamente alienado com os ideais revolucionários e todas as pessoas tendo a favor da revolução, só aí que eles conseguiriam impor um tão sonhado governo comunista, porque é muito mais fácil eles implantar um governo cujo qual as pessoas defendem e são doutrinadas com bases em ideais daquele regime, do que você fazer uma revolução através das armas com a população que muitas vezes é contra, porque, de forma geral, o governo é infame, é um flagelo, leva as pessoas à miséria, matança e guerra civil. Por exemplo, durante o regime militar no Brasil, a partir de 1964, que brevemente eu também irei falar sobre isso, teve o início os movimentos estudantis, que defendia o ideal comunista. O governo, completamente empenhado em combater o terrorismo e uma constante ameaça de guerra civil no país, o que ele fez? Ele tomou a decisão que a longo prazo se mostrou muito prejudicial do que qualquer atentado. Ele entregou de mão beijada as instituições educacionais à esquerda, na desesperada tentativa de acalmá-los. Porque o que o governo militar pensou? Vamos entregar o que eles querem, isso é, as universidades, para tentar acalmá-los. Mas não deu muito certo. E exemplo disso foi o sequestro do embaixador americano no Brasil, o Charles Booth Elbrick, em 1969. Os professores hoje em dia, e na realidade há muito tempo, eles não ensinam mais o seu conteúdo das suas matérias. Eles se veem na obrigação de serem formadores de opiniões e senso crítico, mesmo diante de darem o ensinamento básico para tanto. Então a pessoa custa saber ler, custa ser fluente no seu idioma,
custa saber matemática, geografia e história, mas ele já tem que ter um senso crítico. Porque os professores foram ensinados a isso. Foram ensinados a ter que não ensinar, mas sim a doutrinar, porque eles também foram doutrinados. Eles não formam profissionais, eles formam pseudos revolucionários que não sabem sequer ler, mas estão prontos a qualquer momento para atacar e ofender qualquer pessoa que se posicione contra. Nas universidades, a doutrinação é tamanha que o professor já não precisa fazer nada, ele não precisa falar nada. Os próprios alunos dele se encarregam de ameaçar e atacar qualquer oposição que eventualmente possa se levantar entre um dos seus pares. Mas afinal, como é feita essa doutrinação? Há várias formas. Uma delas é o método de Paulo Freire, que em breve eu também irei falar sobre isso. Mas a principal que eu vejo é a manipulação histórica, com a omissão, alteração e adição de fatos históricos num campo tão delicado que é o nosso passado. Pois um homem sem um passado é um homem sem futuro. Na história do Brasil, por exemplo, que eu irei falar amanhã ou depois da manhã, ainda há, em pleno século XXI, na era da informação, da internet 5G e do colisor de átomos, pessoas que insistem que o descobrimento é quem chega primeiro e não quem fez os navios, os métodos de desbravação marítima, de instrumentação e que saíram de Portugal e da Espanha numa época em que as pessoas tinham medo do que o mar fazia com elas.